Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos aos presentes tomarem seus lugares e manter os telefones celulares em modo silencioso. Chegamos hoje ao 6º encontro do ciclo de palestras sobre o novo CPC, cujo objetivo é refletir sobre as mudanças que o novo Código trará ao STJ. A palestra de hoje, Litis Consórcio e Intervenção de Terceiros, será proferida pelo professor doutor da Universidade de São Paulo, Paulo Henrique dos Santos Lucon. Professor Paulo Henrique dos Santos Lucon é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Livre docente, doutor e mestre na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Integrou a Comissão Especial da Câmara dos Deputados do Colégio do Código de Processo Civil de 2015. Foi juiz na classe jurista no Tribunal Regional Eleitoral por 8 anos, de 2004 a 2011, e especializou-se na Faculdade de Direito de Milão. Sem demorar muito, eu passo a palavra ao professor Paulo Henrique para proferir sua palestra. Bem, bom dia a todos. Eu quero dizer, antes de mais nada, da minha satisfação e honra de participar desse ciclo de debate sobre o novo Código de Processo Civil. Parabenizar a iniciativa maravilhosa deste Superior Tribunal de Justiça em realizar esses eventos em que aproximamos a academia do tribunal e o tribunal da academia, não é? Então, é uma via de mão dupla, onde espero também aprender muito com os senhores e também, de alguma forma, contribuir com esse assunto que é tão intrincado aí e diz respeito ao litisconsórcio e intervenção de terceiros. Eu preparei uma apresentação, essa apresentação, ao que consta, já foi disponibilizada aos senhores, evidentemente é um resumo do que eu falarei aqui, mas a ideia apresenta, aí, evidentemente, as linhas gerais da exposição. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Não, meio. Opa. Faltando bateria. Bom, faltando bateria, um problema técnico aqui. Enquanto isso, eu vou falando, né? Eu vou comentando e depois a gente pega a apresentação no meio aqui, né? Bem, então qual que é a ideia de litisconsórcio? O esquema básico do processo é geralmente você ter um autor e um réu nessa chamada relação jurídica processual. Nesses casos, não existe aquilo que a gente chama de pluralidade de partes em cada um dos eixos da relação processual. Bem, então, vamos voltar aqui à apresentação. A apresentação parte aqui de um plano de exposição. Eu já vi que haverá uma aula, o professor Carmona e o professor Poli, meus colegas lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, virão, a semana que vem, falar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que eu serei bem breve e sucinto nesse aspecto, que é um tema muito atual e que desperta muito interesse, principalmente aqui também do Superior Tribunal de Justiça, quando teremos que definir, não é? Afinal de contas, esse tribunal é o responsável pela interpretação do direito infraconstitucional, quais são, precisamente, os requisitos para a configuração da desconsideração da personalidade jurídica. Um dos temas, por exemplo, é saber a insolvência pura e simples é requisito para a desconsideração, não é? Mas isso eu vou falar mais para frente. Esse é o plano de exposição, e a primeira parte nós vamos entrar, então, com o tema do litisconsórcio.
Então, basicamente, nós temos uma pluralidade de partes quando há litisconsórcio, evidentemente que pode ser um litisconsórcio ativo ou passivo, ou ativo e passivo, ou seja, a pluralidade de partes pode se encontrar tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Qual a ideia, então, que guia, não é? Qual é o eixo condutor do litisconsórcio? É, evidentemente, a economia processual, não é? Porque se temos vários demandantes e vários demandados, a primeira ideia que se vem é que nós estamos, de certa medida, economizando o processo, não é? Porque, afinal de contas, poderíamos ter outros processos. Essa é a primeira ideia que vem à mente. A segunda ideia que vem à mente é que o Instituto também é voltado para prestigiar algo tão caro pelo Código de Processo Civil de 2015, que é justamente a harmonia das decisões, evitar atividades inúteis. Não é? Se vocês pegarem o eixo inteiro do Código de Processo Civil, eu vou destacar isso mais para frente, vocês perceberão que a ideia, o fio condutor do Código de Processo Civil de 2015 é a segurança jurídica. É se evitar decisões contraditórias, conflitantes. Não é? No passado, não é? Quando eu comecei meus estudos, era visto com bons olhos, não é? Você ter diferentes pronunciamentos sobre um mesmo tema. Não é? Então, isso fazia parte da independência judicial, da autonomia, não é? E entendimentos conflitantes conviviam bem. Hoje, para a sociedade civil, isso é muito mal visto, não é? Então, o que a sociedade quer e cobra, não é? E eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral lá de São Paulo por 8 anos, e era cobrado constantemente nesse aspecto, era a coerência. Né? As pessoas querem coerência. Se você se pronunciou daquele jeito, então, esse pronunciamento tem que ser da mesma forma. Então, o que eu vejo aqui, e a grande dificuldade deste tribunal e de todos os outros, é ter um fio condutor, é criar jurisprudência, é criar uma norma jurisprudencial, porque agora nós estamos diante de um aperfeiçoamento da jurisprudência, de uma força expansiva da jurisprudência, e, portanto, nós temos um fio condutor que é, em certa medida, a criação de uma norma jurisprudencial. Quando se fala, por exemplo, quais são os requisitos para a configuração da fraude de execução ou da fraude contra credores? Quais são os requisitos, dizia eu, para a desconsideração da personalidade jurídica? No fundo, nós estamos criando certos paradigmas e certas normas que embora tenham origem jurisprudencial, são normas e o julgador tem que levá-las em conta, principalmente lembrando no que concerne a motivação, o artigo 489, parágrafo 1º, eu acredito que vocês já tenham tido essa exposição, hoje se exige um dever de fundamentação do julgador mais vertical. Portanto, tem que se lembrar o que se julgou aqui, como é que foi o entendimento anterior, e isso, digamos assim, era muito difícil no passado, quando nós tínhamos que pesquisar em cada um dos volumes de uma revista, e hoje, simplesmente, nós jogamos uma palavra e vem todos os julgados à nossa disposição. Então, a ideia é essa, de se prestigiar também a celeridade processual. Não é? Eu já ouvi de professores estrangeiros dizendo que a class action americana é o nosso litisconsórcio multitudinário, para vocês terem uma ideia. Não é isso, a gente sabe que não é isso. Mas eles têm essa visão de que quanto mais demandantes nós temos, demandados e demandantes, eu tenho uma possibilidade de atingir uma maior segurança jurídica e um benefício maior à coletividade. Não é? Com relação à formação do litisconsórcio, ele pode ser inicial ou ulterior, ou seja, pode acontecer no curso do processo. Isso pode ter algumas repercussões, não é? Inclusive com relação ao juiz natural. Eu me permiti, até para ficar mais rica a palestra, até citar alguns julgados aqui do Superior Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, há um julgado já antigo, relatado pelo ministro Edson Vidigal, dizendo: não é admissível a formação de litisconsórcio ativo facultativo após o ajuizamento da ação,
sob pena de violação ao princípio do juiz natural, em face de propiciar ao jurisdicionado a escolha do juiz. A admissão de litisconsortes ativos facultativos deve ser requerida no momento adequado, sob pena de tumultuar a marcha do processo com a renovação de fase já superada, no caso, o pedido de informações. Não é? E aqui também vem à tona, não é? E aqui faço referência ao CPC de 2015, ao artigo 45, naqueles casos em que há intervenção da União Federal. Não é? Há uma disciplina nova no novo Código de Processo Civil, interessante, em que até se impede que o juiz alegue o conflito de competência. Então, aqui vale a pena, então, já que estamos aqui para fazer um levantamento, na medida do possível, mais vertical sobre o novo Código, o artigo 45 do novo Código fala o seguinte: tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações, aí excepciona a recuperação judicial, insolvência civil, acidente de trabalho e aquelas sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Notem que aqui o legislador excepcionou, não é? Porque temos aquela regra geral que tem suscitado inúmeros debates, que é o artigo 15, que estabelece a aplicação do CPC supletiva e subsidiariamente aos processos eleitoral, trabalhista e administrativos. Mas aqui, olha que interessante, coloca uma novidade. Até aí eu estou chovendo no molhado, estou dizendo óbvio, a União interveio, então tem que haver a modificação da competência. Mas aí vem a novidade: os autos não serão remetidos se houver pedido, isso está no parágrafo 1º desse dispositivo do artigo 45, os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante ao qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daqueles em que existe interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Vejam que o processo continua, não é? E aí só não será apreciado aquele pedido que diz respeito concernente à União Federal. E o parágrafo 3º finalmente diz: o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar o conflito, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa, se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Então, vejam, aqui nós já temos algumas novidades aqui no que diz respeito a uma matéria que geralmente acontecia de o juiz suscitar conflito, o juiz federal suscitar o conflito. Então, a norma já está dizendo, não vai suscitar conflito. Veja só, já está aqui dizendo, olha, o juiz não pode suscitar conflito. Por quê? Não prestigiar a celeridade. Aliás, para as partes, não tem coisa mais terrível do que ter conflito de competência, né? Ou dúvida num tribunal imenso como o Tribunal de Justiça de São Paulo, não há conflito de competência, mas há dúvida de competência. Então, às vezes vai passando para um, para outro. Muitos dos senhores não sabem, mas o Tribunal de Justiça era dividido em primeiro Tribunal de Alçada Civil, segundo Tribunal de Alçada Civil, Tribunal de Justiça Seção Criminal, Seção Pública, Tribunal de Justiça Criminal. Então, às vezes nós tínhamos situações assim, teratológicas, de ter dúvida de competência passando do Tribunal de Justiça para o primeiro Tribunal de Alçada, para o segundo Tribunal de Alçada, para voltar para o Tribunal de Justiça. Quer dizer, isso para o jurisdicionado é uma terrível denegação de justiça, não é? Esse atraso na definição de qual será o órgão competente a julgar a sua controvérsia. Então, é evidente que aqui andou bem o legislador de se tentar evitar essas discussões infinitas, principalmente quando a jurisprudência já tomou um posicionamento a respeito do tema. Então, desnecessária se suscitar o conflito negativo de competência. Nós vamos notar aqui, no Código de Processo Civil, inúmeros dispositivos que incorporam a jurisprudência.
Isso, aliás, é a maioria. Esse foi um exemplo claro do que eu acabei de dizer. Outras vezes, nós verificamos que a lei acaba por até revogar súmulas, não é? Eu cito aqui, na questão de honorários, né, 2 súmulas do STJ que deverão ser objeto de cancelamento, aquela que veda em matéria de honorários advocatícios a sucumbência recíproca, não é? E aquela que vedava a propositura de ação autônoma ou ação rescisória no caso de decisão omissa em relação a honorários. Para citar 2 exemplos aqui em que a legislação faz o sentido contrário. A legislação, o Poder Legislativo vem e diz para o Judiciário que aquele entendimento não deve prosperar, porque esse não é o anseio ditado pelo Poder Legislativo. Muito bem. Com relação à obrigatoriedade do litisconsórcio, ele pode ser facultativo ou necessário, não é? Então, nós temos aqui, de acordo com o artigo 113 do Código de Processo Civil, 2 ou mais pessoas, e vamos falar um pouco do litisconsórcio facultativo, podem litigar no mesmo processo, se entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. 2, os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. 3, entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir. E 4, ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Quantas hipóteses aqui do chamado litisconsórcio facultativo, não é? A acumulação de partes em um dos polos da relação processual é possível, mas não é necessária. E a decisão proferida pelo juiz será válida, ainda que esteja ausente um dos litisconsortes. Tem-se aqui a formação de um processo único, não é? E aqui vale um ensinamento numa clássica obra de José Carlos Barbosa Moreira, litisconsórcio unitário, que diz o seguinte: ainda quando a decisão da causa só dependa de solução que se der à questão suscitada sobre o ponto comum de fato ou de direito, por certo, do ponto de vista lógico, impõe-se que tal questão seja resolvida do mesmo modo para todos os litisconsortes. Mas inexiste vinculação prática entre as várias posições jurídicas individuais. Não se torna impossível a atuação simultânea de regras concretas divergentes, acaso formuladas para cada um dos coautores ou corréus. O ordenamento jurídico prefere tolerar essa ofensa à lógica, vista aí como um mal menor. Quer dizer, o litisconsórcio facultativo basta ter um ponto comum, então a ideia aqui é de se estabelecer uma lógica de encaminhamento para o processo, de ter um processo que resolva a questão para várias partes. E, de acordo com o inciso 1, que eu falei, se entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, é possível que 2 ou mais pessoas litiguem em juízo, se entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativos à mesma lide. E tem também aqui a menção à clássica obra do processualista mineiro Celso Agrícola Barbi, que diz o seguinte: comunhão de obrigações existirá quando os vários devedores o ensejam em conjunto, quer solidariamente, quer em partes definidas. Temos o exemplo de várias pessoas que adquiriram uma coisa a prazo, responsabilizando-se cada uma por uma parte do preço, ou mesmo assumindo a posição de devedores solidários. Existe aí uma obrigação comum que pode ser exigida pelo credor. Se não houver solidariedade, o credor poderá cobrar de cada um a sua parte, em ações distintas, mas pode preferir cobrar de todos, reunindo suas diversas ações em um só processo. Da mesma forma, se houver solidariedade naquela dívida, tanto poderá o credor acionar cada um separadamente, como propor suas várias ações contra todos ou alguns em um só processo. Ainda continuando, né? E o inciso 2? Inciso 2 aqui, o litisconsórcio poderá se formar se entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Lembrando lá a definição do código, não é? Mesmas partes, pedido ou causa de pedir idênticas, ou tem conexão. Se tiver conexão, pedido mais abrangente, não é? Leva-se aqui em consideração, portanto, aquilo que a doutrina chama de elementos objetivos da demanda, pedido imediato e causa de pedir remota. Só que aí vem uma novidade, que eu
costumo chamar de conexão instrumental, que está no parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil, que traz uma novidade muito interessante e que mostra justamente esse eixo que eu estava falando de se evitar decisões contraditórias ou colidentes. Ele acaba por dar um novo conceito de conexão, um conceito aí que eu chamo de conexão instrumental, não é? Ele diz o seguinte: serão reunidas para julgamento conjunto os processos que possam, vejam só, gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nós temos uma ideia de conexão quando nós pensamos assim nos elementos concretos, identificadores da demanda. Não é? Então, a gente está pensando, aquele caso concreto, aqueles fatos têm um ponto comum, então o juiz tem que reunir os processos para julgamento conjunto. Acontece que, hoje em dia, o Código avança mais. Ele começa a mostrar que existe uma importância nos elementos abstratos também, na norma jurídica que está sendo discutida. Então, vejam só, os senhores, quando os senhores estão aqui, diante de um recurso especial repetitivo, foram suspensas todas as demandas que dizem respeito àquele contexto, aquela norma jurisprudencial que se deseja criar. Vejam, aqui o que nós estamos levando em consideração? Nós estamos levando em consideração os elementos concretos, se o João é autor e a Maria é ré, e se tem um ponto comum na ação da Maria com o Carlos? Não. O que nós estamos vendo aqui são situações em que nós verificamos aquilo que eu estou chamando de homogeneidade jurídica. E o eixo do Código todo é esse, é evitar, é aquilo que está no parágrafo 3º do artigo 55. Evitar decisões contraditórias e conflitantes. Evitar atividades desnecessárias porque inúteis. Vejam só, não vale a pena subir toda essa montanha de recursos especiais a esse tribunal para o tribunal deliberar sobre o mesmo assunto. Então, é melhor suspender, o tribunal deliberar sobre aquele tema e esse tema ter a sua aplicação nos casos concretos. E se vocês observarem, esse eixo que eu estou falando, o parágrafo 3º do artigo 55, encontra uma coerência em todo o Código. Não é tema dessa palestra, mas eu vou citar aqui esse eixo condutor. Olha só, já tenho esse parágrafo 3º do artigo 55. Tenho a improcedência liminar, não é? Aquela possibilidade de improcedência imediata da demanda, nos casos em que houver decisão proferida em processo repetitivo. Artigo 332. Vamos pensar agora na tutela da evidência, no artigo 311, que autoriza o julgador a conceder a tutela da evidência se a decisão estiver fundada em decisão proferida em processo repetitivo. Aí nós andamos mais para frente, vamos lá para a apelação. Artigo 1012, inciso 5 do Código de Processo Civil. A apelação não será recebida no efeito suspensivo, que é a regra geral, se ela estiver lastreada na tutela da evidência, que se funda numa norma jurisprudencial, pode se fundar numa norma jurisprudencial. Poderes do relator, não é, de se negar provimento a recurso de imediato por decisão monocrática, não é? O incidente de resolução de demandas repetitivas que cria a norma, os recursos especiais repetitivos, os embargos de divergência. Vejam quanta coisa, né? Tem um fio condutor no Código que procura justamente prestigiar a previsibilidade jurídica, evitar justamente decisões contraditórias e conflitantes. Então, quando o parágrafo 3º fala de reunião, essa reunião não significa reunião física, mesmo porque hoje nós temos processo eletrônico. A reunião ela está no campo intelectual, é aquela reunião no sentido, temos que reunir todos esses processos para que eles tenham um tratamento uníssono, para que a questão seja enxergada no todo, de forma holística, e não de forma isolada,
porque assim nós teríamos decisões contraditórias, nós teríamos atividades inúteis e desnecessárias. Bom, o inciso 3, por sua vez, não é, permite a formação de litisconsórcio nas hipóteses em que ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato de direito. É uma figura bem genérica e abrangente, não é? Mas eu acho que essa ideia que eu disse aos senhores do conceito de conexão instrumental previsto no parágrafo 3º começa a propiciar um sentido para essa expressão afinidade de questões que estava no código anterior e que está agora no parágrafo 3º do artigo 113. Continuando aqui, não é? Vamos falar sobre uma figura que é uma criação bem brasileira já há algum tempo, que é a questão do litisconsórcio multitudinário. Não é? É evidente que a formação do litisconsórcio prestigia a celeridade, na medida que contribui para uma resolução única de diversas demandas. Mas nós sabemos que, em certas situações, não é, o grande número de partes envolvidas pode resultar em uma situação contrária. Não necessariamente, veja. A gente pode estabelecer uma premissa, não é? Uma premissa que pode comportar exceções, que é um pouco daquilo que está no parágrafo 1º do artigo 111, que quanto maior o número de litigantes, maior o número de atividades a serem desenvolvidas. Mas isso não é uma regra, porque, por exemplo, às vezes eu tenho decisões meramente declaratórias, eu posso ter 10 mil pessoas ali que não vai afetar em nada a tramitação do processo. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 113, parágrafo único, atribui não um dever ao julgador, mas uma faculdade, autoriza, não é, o julgador a limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, e essa é a ideia, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, é preciso, evidentemente, que haja uma decisão ou de ofício ou mesmo um requerimento para a limitação do litisconsórcio. E aqui eu cito um julgado já antigo, aqui, relatado pelo então ministro Jorge Scartesini, que dizia: para o regular e bom desenvolvimento do processo, pode o magistrado inadmitir a pluralidade de partes com pedidos semelhantes e cumulativos no polo ativo da relação processual. Impede-se com isso o chamado litisconsórcio multitudinário. No caso concreto, 107 autores que tumultuam o feito e causam embaraços ao direito de defesa da parte contrária e à rápida solução do litígio. Então, deve ser esse requerimento apresentado no prazo para resposta, não é? Então, existe aqui também a menção aqui a um RESP, que vocês estão vendo aí na tela, não é? E é claro que contra essa decisão caberá agravo de instrumento. Vamos agora à figura do litisconsórcio necessário, não é? Então, nesses casos... Nesses casos, nos casos de litisconsórcio necessário, por imposição legal ou em virtude da inscindibilidade da relação jurídica material, de direito material, então são duas as situações. Imposição legal, tem que ter litisconsórcio necessário, ou em razão das próprias peculiaridades da relação jurídica de direito material que impedem que haja um tratamento diferenciado, não é? Se nós estamos pensando, por exemplo, numa ação revocatória, chamada ação pauliana, não é? Que vem desde o direito romano, não tem como se pensar, não é? Em não se colocar no polo passivo, não é? Como réus, como demandados, ou aqueles que participaram do ato de transferência patrimonial, aqueles que são, em que se alega o chamado concilium fraudes por conta de um evento danoso, eventus dani, decorrente do ato de alienação para justamente prejudicar um credor. Então, aqui há uma inscindibilidade da relação jurídica, os dois têm que participar, embora não seja uma demanda desconstitutiva, como muitos civilistas defendiam no passado. É uma ação simplesmente voltada para retirar a eficácia ou
tornar ineficaz total ou parcialmente aquele negócio jurídico. Não é? Então, é evidente que aqui o reconhecimento desse vício pode causar simplesmente a anulação do processo ou mesmo a extinção do processo sem resolução do mérito, porque é um problema de falha no polo passivo, a ausência de um litisconsórcio necessário. Mas, né, existem seguidos pronunciamentos aqui do STJ dizendo que a questão do litisconsórcio necessário tem que estar sujeito ao requisito do pré-questionamento. Né? Aqui cito um recente julgado do ministro Benedito Gonçalves, em que diz: a ausência de pré-questionamento da tese acerca do litisconsórcio passivo necessário atrai a incidência da súmula 211. Mas, vejam, tem uma questão aqui importante que tem que se falar. Às vezes, não se colocar alguém no polo passivo provoca aquilo que a gente chama de decisão inutiliter data, né? Aquela sentença inútil. Não é? Você vai ter a decisão, bom, so what, né? É inútil, não adianta nada. Né? Então, eu me lembro de um caso muito antigo aqui eu não vou me recordar do número, mas era um caso relatado pelo então ministro Eduardo Ribeiro, onde se pedia a anulação de uma decisão assemblear, que tinha repercutido na esfera de inúmeros, não é, adquirentes dessas ações, era um desdobramento ou uma emissão de ações. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem anular a decisão e determinar a publicação de editais. Veja que interessante. Não é? Aqui, eu não posso dizer, tem litisconsórcio necessário? Não, mas aqui não dá para colocar, eram ações ao portador no tempo que tinha ação ao portador, né? Então é bem antigo. Então, nesse caso, se determinou a anulação para se publicar os editais, para se avisar, olha, essa operação foi desconstituída e, portanto, aqueles que estão com a ação, aqueles minoritários, aquelas ações pulverizadas, poderão apresentar essas ações e resgatar o valor correspondente. Não é? Então, a ideia aqui é um pouco, também tem que ter essa sensibilidade da inutilidade da decisão. Vamos falar, poxa, eu não vou conhecer, mas é uma questão de ordem pública. Aí nós entramos numa jurisprudência tormentosa, que ainda não está muito bem definida no Superior Tribunal de Justiça, em questões de matéria de ordem pública. Não é? Em alguns casos, vocês verificam a grande maioria das decisões exigindo pré-questionamento e algumas poucas ali espaçadas dizendo, olha, aqui realmente o processo é inútil, ou, por exemplo, nos casos de incompetência absoluta, né? Naqueles casos em que não houve aperfeiçoamento do contraditório. Né? Então, nós verificamos algumas situações em que a matéria de ordem pública é reconhecida por esse Superior Tribunal de Justiça. São excepcionais, mas devem ser consideradas aqui. Principalmente, o tribunal teve a preocupação de verificar quais os efeitos nocivos da manutenção daquela decisão e do não conhecimento, por eventualmente não ter havido o necessário pré-questionamento. Não é? Evidente que há uma clara contraposição aqui do litisconsórcio necessário com o facultativo, e é claro que aqui nós podemos pensar em figuras excepcionais de litisconsórcio necessário ativo e litisconsórcio passivo necessário passivo. São situações que estão vinculadas à legitimação ad causa e vão provocar, na visão clássica aqui de Barbosa Moreira, nessa obra que eu sempre cito, Liebman também, Picardi na Itália, né, de se extinguir o processo sem resolução do mérito. Sabiamente, os tribunais vêm o quê? Fazendo o quê? Mandando voltar o processo, integrar o litisconsórcio necessário que não estava, para que o processo, então, se desenvolva regularmente. Ainda falando um pouco sobre o litisconsórcio necessário, existem decisões, não é, em que se admite o litisconsórcio necessário, por exemplo, quando se fala da responsabilidade avoenga, a responsabilidade dos avós. Não é? Então, há até um julgado relatado pelo ministro Aldir Passarinho Júnior, dizendo o seguinte: à luz do novo Código Civil, há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares.
esse é um caso, um exemplo claro aqui de litisconsórcio passivo necessário. A jurisprudência vai verificando, então, notem, vai construindo o que vem a ser litisconsórcio necessário a partir da relação jurídica de direito material. Mas o campo adequado, onde nós enxergamos mais o litisconsórcio necessário, são nas chamadas ações constitutivas, que voltadas para um pedido ou desconstitutivo, constitutivo negativo, ou, às vezes, constitutivo positivo. Não é? Por exemplo, a constituição de uma servidão é um pedido constitutivo positivo, exemplo clássico que acontece muito na Europa. Aqui, vamos imaginar um exemplo, né, bem fácil, que é a anulação de concurso público. Não é? Então, aqui também faço aqui menção a outro julgado do STJ, dizendo, no caso concreto, deve ser acolhida a preliminar de nulidade em razão de ser imperativa a citação dos candidatos em melhor classificação para formar litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir em sua esfera jurídica individual. Não é? Então, aqui nós temos um exemplo claro, não é? De promoção exata do litisconsórcio necessário. As situações de litisconsórcio necessário ativo são bem excepcionais, mas elas ocorrem. Não é? E também a jurisprudência também tem alguns casos, né? A gente vai pensar, poxa, mas vou obrigar alguém a demandar, não é? Que coisa mais estranha. Mas, às vezes, a relação jurídica é tão inscindível que eu tenho que ter a participação do litisconsórcio. E aqui eu cito um julgado relatado pelo ministro José Delgado, que diz o seguinte, olha só, havendo o município ajuizado ação de revisão que objetiva reparar eventual irregularidade verificada em procedimento licitatório e demonstrado potencial risco de malversação de verbas oriundas da administração federal, é inteiramente legal e desejável que a União, por intermédio de sua ampla e eficaz estrutura jurídica, integre-se à lide juntamente com o município no atingimento da finalidade pública de tão expressiva relevância, qual seja a de preservação do patrimônio comum e de defesa da legalidade e transparência dos atos praticados pela administração. Então, manifestamente evidenciada em caso a qualidade de litisconsórcio necessário, ativo da União. Então, vejo que é situação excepcional. A doutrina dá alguns exemplos bem clássicos, assim, de vício redibitório, se quer a devolução da coisa, ou se quer restituição de parcela do preço, não é? Aí tem que chamar os outros compradores também. Mas vejo que o tema também tem a sua atualidade. Vamos ver as consequências da ausência de litisconsórcio. Caso o autor não atente à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, o juiz ordenará a ele, a qualquer tempo, que promova a citação, é aquilo que eu havia dito, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito. O artigo 115 do CPC estabelece que a sentença, se não observado o contraditório, será nula se decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo e ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Aqui, o dispositivo coloca um pouco lado a lado e mistura um pouco, nesse ponto aqui, o litisconsórcio necessário do litisconsórcio uniforme, que nós vamos falar um pouco. Esse dispositivo deve ser interpretado, é claro, com o artigo 506 do CPC, que é aquele clássico dispositivo, né, que diz o seguinte: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Os senhores imaginem, né, como é que é complicado fazer uma lei. Né? Esse código foi lá, foi feito um anteprojeto, não é, no Senado, depois foi para o Senado, foi feito um projeto de lei, e quando chegou na Câmara, fui verificar esse dispositivo, estava o seguinte: a sentença faz coisa julgada julgada as partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Desde o direito romano, não é, a sentença pode beneficiar terceiros. E estava lá, passou, né, passou uma comissão, passou outra. E estava lá, assim, ninguém percebeu, não é, ia passar. Eu falei, espera um pouquinho, é óbvio que a sentença pode beneficiar terceiros, o que não pode é prejudicar. E estava
estava caminhando nesse sentido, né? Então, é complicado fazer uma lei, se você discute, debate, e às vezes passa uma coisinha e, de repente, essa coisinha simplesmente tem uma tradição de 3.000 anos, né? Bom, ainda o litisconsórcio unitário, né? Aqui, passar a falar, eu falei do necessário, né? Então, se o litisconsórcio necessário está ligado à ideia de legitimação ad causam, o unitário se refere à identidade e efeitos da sentença. Então, quando nós pensamos em unitário, nós pensamos em sentença uniforme, em efeitos da sentença em relação a todos os litisconsortes. E aí nós temos que atentar para a estrutura da relação jurídica substancial e no efeito que vai ocasionar nesse ponto, né? Eu sempre cito aqui, realmente, acho que o grande processualista brasileiro, o professor José Carlos Barbosa Moreira, então esse tema é o livro ali, o grande livro Litisconsórcio Unitário, e os senhores realmente têm que consultar esse dispositivo, né? E o tema clássico, né, desde Liebman, né, até antes de Liebman, é a anulação da decisão assemblear, né? Alguns dizendo, olha, é litisconsórcio necessário, outros é facultativo. Então, anula a decisão assemblear. Bom, beneficiou, não tem problema. Mas os senhores já pensaram por outro prisma, né? E se a anulação prejudicar, né? Então, eu tenho aqui um problema sério, não é? E teremos que analisar a relação jurídica de direito material. Porque, normalmente, não é, quando nós pensamos em anulação da decisão assemblear, e esse é um exemplo trazido naquele clássico livro de Liebman, Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos sobre Coisa Julgada, clássico livro, um livro tido como a grande obra de Henrico Túlio Liebman. A ideia aqui é justamente dizer, olha, em alguns a sentença poderá prejudicar e essa parte que não entrou no contraditório, não se integrou na relação jurídica processual, não tem nem interesse. Agora, se houver lesão, se houver prejuízo, demonstrado prejuízo, essa parte que não, esse ente que não se sujeitou ao contraditório poderá vir a juízo, ajuizar a sua demanda. É isso, é essa ideia de fundo nesse escrito, né? Não está no livro propriamente dito, mas está num escrito bem separado e essa obra eu recomendo sempre a leitura para quem quer estudar processo, de fácil leitura, mas muito denso, né? Ainda falando sobre o litisconsórcio unitário, tem que falar da relação de autonomia dos litisconsortes, não é? Os litisconsortes são considerados como litigantes distintos em suas relações com a parte adversa. Por essa razão, os atos e as omissões de um litisconsórcio não prejudicam nem beneficiam o outro. Somente nos litisconsórcios facultativos ou necessários não unitários é que haverá essa independência de cada litisconsorte. Os casos de litisconsórcio necessário e unitário devem ser analisados a partir de um duplo prisma: a garantia do contraditório e a eficácia da decisão prolatada sem a devida integração da pluralidade de partes. Então, é claro que as relações jurídicas de direito material únicas, embora plurissubjetivas ou complexas, dão lugar a lides também únicas, estruturadas sobre a base do litisconsórcio. Isso impõe a prolação de uma sentença que disponha necessariamente de maneira uniforme para todos os litisconsórcios, cuja citação é essencial para a eficácia do processo. Então, é claro que os atos benéficos aqui beneficiarão os litisconsórcios, aproveitarão os demais. Aqueles atos prejudiciais produzirão efeitos apenas e tão somente se a ele aderirem todos. A ideia é essa, é importante aí de compatibilizar a necessária inscindibilidade da relação de direito material com os eventuais comportamentos contraditórios das partes situadas no mesmo polo da demanda. Essa é a ideia de compatibilização. Vamos aqui, então, avançando às intervenções de terceiros, que é a segunda parte da nossa exposição aqui, né? Então, assistência, para se ter a assistência, qual é a regra de ouro aqui? Interesse jurídico.
O titular de uma relação jurídica de direito material conexa àquela que está sendo discutida em um processo poderá nele ingressar com o intento de auxiliar uma das partes se demonstrar possuir interesse jurídico em que a sentença lhe seja favorável. Interesse jurídico que é, portanto, é a relação jurídica de direito material que vincula o assistente ao assistido e, às vezes, também ao seu adversário, e que pode, de algum modo, ser afetada pela decisão da causa na qual o assistente não é parte. Não é? Então, evidentemente que nós temos que separar aquelas situações de mero interesse de fato. Não é? Eu tenho interesse, por exemplo, se eu sou credor de alguém, eu posso ter interesse que o credor vença uma demanda, se sagre vencedor e receba um determinado crédito. Eu não tenho interesse jurídico, eu tenho mero interesse fático aqui. Não é? Então, é evidente que ao avaliar a admissibilidade da assistência, o juiz tem que analisar o interesse jurídico. Se o assistente é capaz, se está devidamente representado. E é importante dizer que no novo Código de Processo Civil se corrigiu uma impropriedade do Código de Processo Civil anterior. Né? A assistência estava lá no capítulo de litisconsórcio e agora está inserido no capítulo de intervenção de terceiros. Ele é evidente, o terceiro o assistente é, por excelência, um terceiro, mas quando ingressa no processo, já dizia o saudoso e querido ministro Atos Guzmão Carneiro, não é, o processualista dos processualistas, responsável por tantas leis importantes, a lei de 94, a lei de 2005, a lei de 2006, que recentemente nos deixou, não é, ele dizia o seguinte, olha, é terceiro enquanto não ingressar no processo, depois que ingressou, o terceiro vira parte, não é? Então, evidentemente que tem que ter um interesse, o assistente, no resultado do julgamento, seja para assegurar uma vantagem jurídica ou para evitar um futuro prejuízo. Vamos ainda aqui, né, no cabimento, exceção feita, né, ao procedimento especial dos juizados especiais, em que não se admite qualquer forma de intervenção. A assistência pode ter lugar em qualquer tipo de procedimento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias especial extraordinárias, devendo, evidentemente, se respeitar os atos já praticados, não é? E há essa questão do requisito temporal, não é? E o assistente recebe o processo no estado em que ele se encontrar. Não é? Decisões já proferidas não poderão, evidentemente, ser revistas. Ainda aqui, não é? Lembrando aqui da impugnação à intervenção do assistente, a atuação do juiz. Não é? O assistente pode, o ingresso, o pedido de um terceiro para se tornar assistente pode ser impugnado dentro de 15 dias e, evidentemente, que se não tiver interesse jurídico, essa intervenção tem que ser extinta. E aí, é claro que pode haver impugnação, não é? Por qualquer das partes, o pedido de intervenção aceito ou indeferido. Então, temos aqui a possibilidade de impugnação e, evidentemente, aqui a interposição de um eventual agravo de instrumento. Esse incidente não provoca a suspensão do processo. Não é? É importante se dizer isso. Não é? E é importante também falar aqui, não é, da desconsideração da personalidade jurídica, essa questão da suspensão. Não é? Nós temos que tomar um certo cuidado com isso tudo. A ideia da desconsideração da personalidade jurídica é implementar o contraditório, que é outra figura de intervenção de terceiros. Não é? O ponto central aqui da desconsideração é o respeito ao contraditório, mas esse contraditório pode ser posticipado, né? Se eventualmente se perceber que é melhor fazer um ato de constrição a se evitar uma futura frustração da execução. Não é? A atuação do assistente, não é? A atuação do assistente no processo se limita ao auxílio de uma das partes. O assistente não está autorizado a formular novo pedido, ampliando o objeto do processo. Ele simplesmente está lá, né, ajudando o assistido, não é? E, evidentemente, suporta os mesmos ônus e exerce os mesmos poderes. Não é? Pode o assistente apresentar provas, impugnar atos da parte contrária, recorrer, promover o andamento do processo.
Caso o assistido seja rével, nós temos aqui uma figura de substituição processual, não é? O assistente vem em nome próprio na defesa do direito dele e também do direito alheio, não é? Então, mas há, evidentemente, uma relação de subordinação. Se reconhecer a procedência do pedido, desistir do processo ou transigir sobre direitos controvertidos, isso aí acaba afetando, evidentemente, o assistente. Vamos ver que a questão polêmica aí, não é? da justiça das decisões, não é? Falei aqui da revelia, que está aí no slide. Com trânsito em julgado, o assistente não poderá rediscutir a justiça da decisão emitida no processo em que interveio. Então, vale dizer que a sentença proferida na causa de que o assistente participou, embora não produza efeito de coisa julgada contra ele, mesmo assim o alcança, tornando-os indiscutíveis. Essa é uma questão muito polêmica, não é? Que diz respeito aí a questão dos efeitos, né, da assistência, né? E agora a questão da justiça da decisão, nós temos que ver em que medida, não é? Se ele não teve condições aí pelo estado em que receber o processo ou pelas declarações e atos do assistido, se o assistente foi impedido de produzir provas suscetíveis a influir na sentença, se desconhecia a existência de alegações ou de provas que o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu, não é? Então, evidentemente que ele tem condição de rediscutir certas questões que afetam a própria relação jurídica de direito material. Outra questão aqui é a assistência litisconsorcial, não é? Que coloca assim, difere da assistência simples, né? O exemplo clássico que se dá é aquela demanda em que figura o fiador e vem a parte principal devedora intervir no processo. E aqui nós temos a figura da parte, não é? Muitos doutrinadores, não está isso no novo código, mas colocam o assistente litisconsorcial em separado daquilo que se chama de intervenção litisconsorcial voluntária. É aquele sujeito que, embora não possa ingressar no processo, a gente vê, às vezes, funcionário público ingressando no meio do processo para se beneficiar da decisão, não é? E o julgador deixando, permitindo, não é? Então, essa seria uma figura de intervenção litisconsorcial voluntária. Não seria bem um assistente litisconsorcial, porque aqui ele tem um direito com relação à parte contrária e não tem nenhum vínculo com assistência. Não é uma assistência litisconsorcial, porque não há uma relação entre assistente e assistido, como ocorre no exemplo do fiador e do afiançado. Então, essa é uma figura muito... As pessoas normalmente confundem a assistência litisconsorcial com a intervenção litisconsorcial voluntária, não é? Até aqui, eu estou falando muita coisa que já tinha no outro código, com alguns pontos muito positivos, mas aqui nós temos que falar da figura do amicus curiae, né? E é evidente que tomou uma força tremenda agora com o novo Código de Processo Civil. Se nos processos de natureza individual ou enquanto da tramitação dos processos em instâncias ordinárias, a participação das partes na formação do convencimento judicial encontra justificativa na inafastabilidade da tutela jurisdicional e nos seus princípios correlatos, contraditória e ampla defesa, de modo a se assegurar que qualquer sujeito de direito não tenha o seu patrimônio jurídico invadido sem antes de ter tido a oportunidade de se manifestar, nos processos de natureza abstrata, em tramitação nos tribunais superiores, por conta da aptidão de suas decisões de se tornarem casos paradigmas, a formação do convencimento judicial deve se dar também com ampla participação daqueles que, em função de uma relação de pertinência temática com a matéria discutida, têm condições de fornecer elementos para a construção da decisão judicial. Por isso é que se justifica nessas instâncias a intervenção do amicus curiae e a realização de audiências públicas. A ideia é essa. Então, quando se fala em processo de natureza abstrata, nós temos que pensar aí com muito cuidado, não é? Por exemplo, estamos aqui diante de recursos especiais repetitivos. Pode interessar aqui, não é? A intervenção de amicus curiae, que pode ocorrer até antes do início do julgamento, não é? Mas a ideia é permitir uma maior discussão
não é? Se permitir um contraditório mais amplo possível, justamente para se ter uma decisão segura sobre uma interpretação jurídica. E o amicus curiae está aí para ajudar na construção dessa decisão, né? Eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e alguns ministros têm mandado aqui para nós solicitações para intervenção em processos, em recursos especiais repetitivos. Então, nessa missão institucional do IBDP, né, nós procuramos trazer alguns argumentos relevantes, auxiliar o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, no aperfeiçoamento de sua jurisprudência, né? Já vários ministros aí nos deram a honra de apresentar a manifestação. O Instituto tem 60 anos, 70, quase 70 anos aí, não é? E a sede é lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi fundado na década de 50 por Galeno Lacerda, Alcides Mendonça Lima, Alfredo Buzaide, José Frederico Marques, não é? Então, esses professores aí que são verdadeiras constelações do processo civil até hoje, não é? E nós continuamos com esse trabalho lá na Faculdade de Direito. Então, a ideia aqui é realmente viabilizar a participação de todos, não é? Então, o artigo 138 autoriza o juiz, o relator, em função da relevância da matéria e sua repercussão, a admitir a intervenção no processo de pessoa natural ou jurídica com representatividade adequada. Olha que interessante, já tem essa ideia, começa a nascer a ideia da chamada representação adequada. Então, quem é o ente adequado? Bom, é aquele sindicato, aquele instituto, aquele órgão que possa contribuir para o correto julgamento. É evidente que o amicus curiae não está lá para exercer faculdades processuais. Às vezes ele pode até ser parcial, ele tem o dever de ser parcial. Outras vezes ele simplesmente está lá para elucidar os diversos pontos. A ideia é fortalecer o julgamento, é criar, na melhor medida possível, a construção da norma jurisprudencial. Temos ainda a chamada famosa aí, denunciação da lide, não é? Que queriam até extingui-la, voltou, não é? Mas tivemos aí uma diminuição dessa modalidade de intervenção de terceiros, não tem mais aquela figura da posse indireta, da figura prevista no, então, artigo 70, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, essa intervenção é caracterizada pelo interesse do denunciante em obter um pronunciamento judicial sobre a relação de garantia estabelecida por ele com um terceiro, o denunciado. E aqui eu menciono um julgado relatado pelo saudoso ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, que diz o seguinte: não é cabível a denunciação quando se pretende pura e simplesmente transferir a responsabilidades pelo evento danoso. Não vale o sujeito fazer a denunciação para escapar do processo, não é uma correção do polo passivo, não é uma nomeação à autoria. Não é? Aqui, ao ingresso do terceiro garante, a integração de nova parte do processo e, evidentemente, que a existência dessa relação de garantia analisada do mesmo processo em que o denunciante é parte. Evita-se, então, evidentemente, a instauração de um processo sucessivo. A ideia é evitar aquela ideia de se evitar processos sucessivos, não é? Então, é modalidade de intervenção de terceiros provocada, o terceiro é forçado a ingressar no processo e o denunciante pede a condenação do terceiro, que ele afirma ter obrigação de indenizá-lo. Então, a ideia aqui é trazer o terceiro, não é? E com demandas conexas, não é? E aí nós temos aquela importante discussão de denunciações sucessivas, não é? Há uma clássica obra de um grande processualista, Piero Calamandrei, não é? Dizem que ele até o maior processualista, vai além de Chiovenda, não é? Foi constituinte na Constituição Federal Italiana no pós-guerra, professor da Universidade de Firenze, e esse ano está fazendo 60 anos do seu falecimento, assim como o falecimento de Eduardo Juan Couturi, o grande processualista ibero-americano em Montevidéu.
É engraçado que o Brasil não tem essa tradição de prestigiar essas grandes figuras que passaram e nos trouxeram tantos ensinamentos. Eu digo isso porque, 2 semanas atrás, eu estive no Uruguai e houve um evento de 3 dias em homenagem ao falecimento, não é? As filhas do Edicultura participando, então um evento com todos os processualistas ibero-americanos, veio gente até da Espanha, para prestigiar a obra de Coulthuri, né? O que nós precisamos realmente fazer aqui no Brasil, não no campo do processo, mas em outros campos. E a obra, uma das obras clássicas de Calamandrei é a chamada Chiamata in Garantia, que é a chamada em garantia, que nada mais é que a denunciação da lide nos casos de chamar o garante, não é? Esse é o grande clássico, por isso que eu falei aqui da denunciação da lide, dessa clássica obra, né? E aqui a ideia é criar assim, demandas conexas, né? No mesmo processo. Uma boa novidade, não é tirar aquela polêmica, não é, de se dizer a respeito da denunciação da lide sendo obrigatória. Não é? E o artigo 125 do Código de Processo Civil de 2015 deixa de ser obrigatório, já que é admitido o exercício do direito de regresso em demanda autônoma. Tira a obrigatoriedade e estabelece a possibilidade de regresso em demanda autônoma, aquela ideia da evicção, né? Se não fizesse a denunciação, perdia o direito, aí tinha discussão, aí ia para o Código Civil, tinha que verificar no Código Civil, tinha direito a uma parte, outra parte. Agora não, agora simplesmente tem uma ausência de demanda e o magistrado deverá analisar se todos os pressupostos relativos ao julgamento de mérito estão presentes, não é? Então, aí ele vai verificar, não houve a denunciação, isso vai acarretar alguma consequência, mas não vai afetar o direito material. O direito regressivo poderá ser exercido tanto por ação autônoma ou quando a denunciação, evidentemente, for indeferida, ou pela própria denunciação. Lembrando aqui que só se admite uma única denunciação, não tem mais aquela possibilidade de denunciações sucessivas, né, que era uma discussão da doutrina, né, se poderia ou não. Né. Então, só se admite uma denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. É o parágrafo 2º do artigo 125. Então, é uma importante novidade, porque isso também servia de expediente, né, de procrastinar o processo. Ficava tendo aquela, eu comprei do fulano, e que ele que me vendeu, e o outro que me vendeu, e o processo não acabava. Né? Então, trata-se aqui, então, evidentemente, de uma legítima limitação à propositura de demandas incidentes, a fim de que o objeto litigioso do processo não seja excessivamente ampliado, trazendo grandes discussões e intermináveis discussões para o processo. Ainda falando sobre a denunciação, lembrando que houve limitação. Né? Então, nós só temos o caso da evicção, que está no inciso 1, não é? A fim de que possa exercer os direitos decorrentes da evicção, e aquela situação de contrato, que é o inciso 2, aquele que estiver obrigado por lei ou contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de que for vencido no processo. Então, aqui eu cito um julgado, né, do STJ, relatado pelo ministro Ari Pargengler, que diz o seguinte: o cabimento da denunciação depende da ausência de violação dos princípios da celeridade e da economia processual, o que implica a valoração a ser realizada pelo magistrado em cada caso concreto. Aqui ele citando um julgado relatado pelo ministro Castro Meira. Por essa razão, ainda que a denunciação da lide tenha sido mal indeferida, não se justifica, na instância especial, já adiantado o estado do processo, restabelecer o procedimento legal, porque a finalidade do Instituto, economia processual, seria, nesse caso, contrariada. Então, a ideia aqui o ministro fez corretamente. Olha, já chegou até aqui, não tem sentido voltar tudo para continuar o processo. Não é? Então, é evidente que aqui foi uma medida também amparada por uma economia processual. Se, evidentemente, o denunciante for o autor, não é?
ele vai requerer isso já na inicial. Se for o réu, não é? E aqui cito aqui um julgado, o RESP número 97.915, relatado pelo ministro Barros Monteiro, e se, por outro lado, for réu, será aí na contestação. Não é? Então, vamos ver aqui a posição, né? A posição do denunciado em relação ao autor. Se o autor denunciar a lide, o denunciado que comparecer ao processo se tornará seu litisconsorte. Esse é um caso, portanto, de litisconsórcio ativo facultativo ulterior. Como litisconsorte, o denunciado é autorizado, inclusive, a aditar a petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Assumindo o status de parte, o denunciado responde também pelo ônus da sucumbência. De novo aqui, um RESP relatado pelo ministro Barros Monteiro, RESP de número 115.894. Já aqui, na posição do denunciado em relação ao réu, o denunciado que comparecer ao processo devido à denunciação promovida pelo réu e contestar o pedido do autor se torna litisconsorte, evidentemente, do demandado, do réu. Nesses casos aqui, lembrando um acórdão relatado pelo ministro Valdemar Sveiter, não é? Existindo litisconsortes passíveis com procuradores diferentes, o prazo para recorrer é contado em dobro. É aqui aquele 191 que hoje foi reestruturado, atenção, processo eletrônico, não tem mais prazo em dobro, né? Todas aquelas observações aqui. E se por acaso o denunciante réu originário for excluído, o processo não se extingue, continua contra o denunciado até então litisconsorte passivo na posição de único demandado, que é um RESP 898.072, relatado pelo ministro Humberto Gomes de Barros. E, finalmente, um outro acórdão relatado pelo ministro Sidney Benetti, o 900.762, que diz o seguinte: passando ao largo da discussão acerca da natureza jurídica que o denunciado assume no processo, tem-se-lhe reconhecido, e não poderia ser diferente, o interesse em oferecer resistência de forma ampla à pretensão deduzida pelo adversário do denunciante, tendo em vista que o desfecho da demanda principal poderá repercutir na demanda secundária. Então, ainda na denunciação, temos aquelas situações de o denunciado não comparecer, o réu denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa e restringir sua atuação à ação regressiva em face do denunciado. Na hipótese de o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, o réu poderá prosseguir com a sua defesa ou então se aderir a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso veiculada em face do demandado. Então, sendo julgado procedente o pedido formulado pelo autor na demanda principal, poderá ele requerer o cumprimento de sentença em face do denunciado nos limites da responsabilidade deste na ação regressiva. Aí não temos que estudar o conteúdo da sentença, se for julgado improcedente as duas demandas, é meramente declaratório, pode ser meramente declaratório e condenatório, né? Então, tem toda uma questão aí a respeito da análise de cada capítulo decisório para se verificar se é meramente declaratório ou condenatório. Aqui eu estou controlando o tempo, chamamento ao processo, não temos grandes novidades, né? Continua aquela mesma estrutura do Código de 73, né? Podem ser chamados ao processo afiançado na ação em que for fiador o réu, os outros fiadores quando a ação for citado apenas um deles, os devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns deles parcial ou totalmente a dívida comum. A ideia, então, é chamar os coobrigados, essa é a ideia, não é? E aí tem a questão aí de se é chamamento ao processo na execução ou não, a integração de um devedor solidário, se pode no processo. Na realidade, aqui é uma integração no polo passivo da execução, não é uma figura de chamamento ao processo, porque a figura do chamamento ao processo é uma figura do processo de conhecimento, né? Aqui é simplesmente chamar um ente solidariamente responsável, e essas normas estão previstas nos dispositivos atinentes à execução. Não tem a ver, portanto, com a figura do chamamento ao processo, que é uma figura típica da fase de conhecimento, né? Vamos lá, eu vou me intrometer aqui, né? Temos tempo ainda.
Então, eu vou me intrometer e falar um pouquinho, né, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, o meu munus aqui, o meu encargo, foi de falar sobre intervenção de terceiros. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está agora como intervenção de terceiros. A razão, é importante dizer para o senhor que a razão de ser da personalidade jurídica reside na necessidade das pessoas naturais se associarem para a realização de um fim comum. Então, aqui nós temos uma ligação umbilical, né, com a economia de mercado, com uma forma de reduzir os custos de investimento, né, uma vez que o investidor não fica pessoalmente sujeito aos riscos da atividade. Entretanto, né, a gente tem que lembrar que a personalidade jurídica deve servir somente para viabilizar e dinamizar as relações do plano econômico. E aí, no fim do século XIX, todos sabem, lá naquele caso Solomon versus Solomon, né, foi construída a teoria da disregard of legal entity. Né? Então, a ideia era desconsiderar a separação patrimonial diante de uma situação de abuso. Né? E, evidentemente, o ato abusivo é o exercício inadequado, ao arrepio de sua função social, e também aquela ideia de fraude, de confusão patrimonial. Né? Então, a baliza para nós é o artigo 50. Então, aqui eu vou falar também de como eu recebi o processo legislativo na Câmara. Tinha uma expressão, no Senado, tinha uma expressão denominada grupo econômico. E passou do anteprojeto, foi para o Senado, estava lá o grupo econômico, foi para a Câmara. Eu falei, por que tem essa expressão grupo econômico? Porque, vejam, grupo econômico é um termo que tem duplo sentido. Se eu perguntar para um comercialista, não é, para o querido professor Modesto Carvalhosa, o que é um grupo econômico, ele vai dizer, bom, para ter um grupo econômico, é necessário haver uma convocação de uma assembleia, demonstração de todos os ativos, e aí se criar o grupo econômico. Você perguntar para certos, alguns, não todos, para alguns juízes trabalhistas o que é grupo econômico, não é? Eles vão falar o seguinte, olha, grupo econômico é toda a situação em que eu posso ter uma probabilidade de confusão patrimonial. Assim, por exemplo, se eu fui sócio de alguém por 6 meses na década de 80, e depois, em 2016, não deu certo, aquilo é grupo econômico. Eu já vi decisões assim na Justiça do Trabalho, dizendo, olha, tem grupo econômico aqui. Com nítida vedação a proibição de decisões surpresa. Né? No artigo 10 aqui, não pode mais... Então, o julgador pegou uma notícia no site, jogou e falou que era grupo econômico, porque a empresa tinha feito uma sociedade de propósito específico na década de 80. E, portanto, agora, 30 anos depois, tinha grupo econômico. Né? Então, aqui nós temos que pensar e verificar se é isso que nós queremos para o Brasil, não é? Se a gente quer uma interpretação dessa forma sobre a desconsideração da personalidade jurídica, porque senão ninguém quer fazer mais desconsideração, não vale a pena fazer pessoa jurídica, não é? Então, nós temos que pensar também por esse prisma, não é? O que eu quero dizer é que esse termo grupo econômico saiu do Código, porque o Código tinha que cuidar de um ponto único, a observância do contraditório na desconsideração da personalidade jurídica. A ideia não é prejudicar o contraditório, prejudicar a execução, tanto que eu disse que pode ser diferido ou posticipado. Pode-se haver apreensão e depois se permite o contraditório, mas o contraditório tem que ter. A ideia do incidente de desconsideração foi fazer a previsão de um procedimento para o ingresso de um terceiro sujeito a eventual responsabilização patrimonial. A ideia foi essa. Então, caiu essa expressão grupo econômico, até porque nós temos que levar em consideração que já existem muitos dispositivos, e não será num Código de Processo Civil, que nós colocaremos outros
temas, outros conceitos relativos ao direito material. Não tem sentido eu colocar direito material num Código de Processo Civil. Então, esse termo foi extirpado na Câmara e foi colocado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte de intervenção de terceiros. Não é? E também tem uma novidade interessante, que é a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa. Não é? Então, naqueles casos em que a pessoa física não tem nada e tem tudo, tem participações em várias empresas. Então, já se permitiu aí a desconsideração inversa, isso foi um importante avanço, mas a ideia maior foi disciplinar, sem dúvida nenhuma, o contraditório. Né? E aqui, não é, falando aqui sobre a ideia de uma teoria maior, não é, nós estamos dentro daquilo que se está na lei, nós temos que observar a lei. O artigo 50 fala em abuso de direito, representado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Temos o artigo 28 do CDC, né, que fala também da desconsideração da personalidade jurídica nas situações de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Temos ainda, então, artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do CDC, artigo 34 da Lei de Defesa da Ordem Econômica. Lei Anticorrupção, no artigo 14, também trata do tema. Vejam só, lei ambiental aqui também trata do tema. Não temos que, portanto, colocar aqui mais um conceito, não é, para confundir mais ainda. Mas eu acho que tem aqui um ponto, e por isso que eu quis tocar nesse aspecto, nessa modalidade de intervenção de terceiros com os senhores, porque isso será um desafio, não é? Então, aquelas situações em que o sujeito força a desconsideração da personalidade jurídica. Né? O sujeito vendeu a empresa, fez lá auditoria, foram vários bancos, falaram, ok, pode vender, vendeu, a empresa estava superavitária, era ótima, maravilhosa. Aí veio um caos econômico no Brasil, a empresa quebrou. Então, fica em recuperação judicial, aí os credores, para fugir da recuperação judicial, tentam entrar no patrimônio de quem vendeu lá atrás e que estava tudo em ordem. Quer dizer, não dá. Também não dá aquelas situações em que há nítida confusão patrimonial, né? Então, você vê um bem que está na posse de outro, aí empresas fantasmas, empresas em paraíso fiscal, não é? Empresas em Delaware, no Panamá. Não é? Então, aí você vê um ativo de 2 bilhões sendo vendido por 10 mil reais, né? 10 mil dólares. Não é? Então, é evidente que aqui nós estamos diante de um claro caso de fraude. Então, nós temos que analisar cada caso, mas é importante estabelecer certos critérios para isso. E eu me permitiria dizer um critério, que a mera insolvência, isso já foi reconhecido em alguns acórdãos deste Superior Tribunal de Justiça, que a mera insolvência não é suficiente para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos que ver os outros elementos, desvio de finalidade, a confusão patrimonial. A ideia, portanto, foi se prestigiar, sem dúvida nenhuma, o contraditório, ainda que ele seja diferido. Não é? Então, o ponto aqui é tentar tutelar o contraditório e permitir aqui um exercício do direito de defesa de forma mais ampla possível, e se, evidentemente, esse incidente for julgado improcedente, ou seja, a favor da desconsideração, é claro que haverá aplicação da sanção de ineficácia em relação ao ato de transferência patrimonial. Quando nós falamos de fraude, nunca falamos do campo da invalidade. Não estamos no campo da invalidade, não é? Estamos no campo da ineficácia, da sanção de ineficácia em relação ao ato de transferência patrimonial. Essa sanção de ineficácia pode ser total ou parcial. Né? Vamos imaginar que o sujeito adquiriu um bem de 1 milhão, né? E a fraude está em 100 mil reais. Não tem sentido, então, desconstituir o ato jurídico. Nós estamos a falar, então, portanto,
de sanção de ineficácia ou de desconstituição parcial da eficácia programada do negócio jurídico. Aqui me permitido entrar um pouco em direito civil, né? E aqui, apenas para colocar assim, como encerramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão da observância do contraditório. Esse que é o ponto central. Eu gostaria de falar aqui de duas situações que antes eram intervenções de terceiro no Código de Processo Civil de 1973, para encerrar a minha exposição e cumprir rigorosamente o tempo que me foi dado. A primeira é a figura da oposição. Não é? Opa, ainda tenho aqui acabei botando um slide aqui, modificação da jurisprudência do STJ que permitia a desconsideração sem a prévia citação dos sócios, né? Então, aquela ideia lá de observância do contraditório, então isso fica superado porque tem que observar o contraditório. Lembrando que pode haver ato de agressão patrimonial se, evidentemente, a citação gerar uma ineficácia da execução. Se prejudicar a execução, não tem sentido faz o contraditório, o sujeito esvazia o cofre, né? Não dá para pensar assim. Né? Então, existe o contraditório, mas também nós podemos posticipar esse contraditório ainda que o incidente determine a citação. Mas eu vou falar aqui da oposição, né? A oposição sai de figura de intervenção de terceiros, que é aquela demanda proposta por um terceiro, uma intervenção, era chamada intervenção de terceiros provocada, onde uma parte vinha a juízo e propunha uma demanda contra as partes originárias. Né? Então, essa era a ideia de oposição. E, no novo Código, passou a ser um procedimento especial, voltou, não é? Aí uma confusão se é procedimento especial ou intervenção de terceiros. A meu ver, é uma intervenção de terceiros provocada, né? É uma intervenção de terceiros provocada, onde um terceiro ingressa com uma demanda contra partes litigantes. Não é? Evidentemente que o efeito será variável, se a oposição for julgada procedente, será meramente declaratória em face do demandante da demanda originária e será condenatória em face do demandado da demanda originária. Tem uma questão aí relativa aos efeitos que é importante se lembrar. E, finalmente, não é, para encerrar aqui essa minha tarefa árdua de falar de dois temas tão difíceis, não é, litisconsórcio e intervenção de terceiros, eu falo da nomeação de autoria, que se extinguiu, né? Não tem mais essa figura no novo Código, mas tem aquela possibilidade de correção do polo passivo. Vocês estão lembrados daquele acórdão que eu citei do ministro Direito, né? Que a denunciação da lide não é uma intervenção utilizada para se fugir de responsabilidades. Aqui, no exemplo que ele deu, o sujeito estava querendo responsabilizar um terceiro e sair do processo. Não, é uma demanda, a denunciação é uma demanda subordinada em relação ao garante ou naqueles casos de evicção. Na nomeação autoria, não. O réu quer simplesmente dizer, não é comigo, eu sou parte legítima, demanda o outro, indica o outro. Não é? Era assim que existia a nomeação autoria. Eu acho que era uma figura totalmente inútil, não é? Eu nunca vi nomeação autoria em 25 anos de advocacia, nunca vi. Mas agora tem um dispositivo aqui, não é? Se o réu alegar na contestação ser parte ilegítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor a substituição do réu em 15 dias, é o artigo 338. Ao alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes. Artigo 339. Isso está no capítulo, na parte do Código que trata das partes. Não tem mais nomeação. Mas isso, senhores, é, sem dúvida nenhuma, a nomeação. Quero agradecer a todos aqui a presença nessa manhã e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Pois não, obrigado.
Seguir o tempo, né? O professor ainda estará disponível aqui para perguntas. Há pessoas interessadas? Marcelo Ornelas. Bom dia, professor. Excelente palestra. A dúvida é mais relacionada aos recursos repetitivos e essa intervenção de terceiros. Agora, o amicus curiae como intervenção de terceiro e assistência simples, eu acho que na jurisprudência nunca discutiu a participação, a admissão do assistente simples no recurso repetitivo. Mas agora, com o novo código, o que o senhor acha, com a sua posição da admissão do assistente simples diretamente aqui no STJ, lá no recurso repetitivo, talvez ali pelo 927, pelo 1040, que fala, e assistente simples complementando daquela parte do processo sobrestado. Então, a parte tem um processo sobrestado que vai ser discutido aqui no STJ, e se seria cabível essa admissão, porque acaba influenciando em outro ponto, que é aquela da desistência do recurso repetitivo. O parágrafo único muda a jurisprudência do STJ, que fala que a parte não pode existir, mas agora o parágrafo único fala que pode existir, só que não aplica aquela. Só que a gente vê uma dificuldade de que o processo vai ficar sem o recorrente ali, como que vai ser, quem vai recorrer. No IRDR fala que o Ministério Público pode substituir. Aí como que ficaria essa questão? Então, assim, só organizando aqui, o assistente simples pode ser admitido no recurso repetitivo, e se ele for admitido, ele pode admitir, inclusive, a titularidade daquele recurso que ele for, caso haja desistência, ensejando, inclusive, os efeitos da coisa julgada pelo assistente, porque as exceções do 125, acho que não se aplicam, porque são matéria de prova ali. Então, basicamente, seria essa questão. Pergunta excelente aqui, pergunta muito boa, né? Esse entendimento de que deve continuar no caso de desistência, desiste para a parte, mas continua o recurso repetitivo em andamento, porque, no fundo, o que nós queremos definir é a tese jurídica, não é? Há um interesse meta-individual aqui, né? Porque é definir a norma jurídica. O ponto é esse, não é? Então, vamos pensar o seguinte: o assistente ingressa em juízo. E aí, o que acontece? O assistido desiste, formula a sua desistência. Como ele está? Se ele entrar se nós fizermos a leitura de que ele é um assistente, então é evidente que a desistência, se ele for um assistente simples, a desistência o afetará. Isso se nós pensarmos que esse nome que ele colocou na petição de assistência é uma assistência. Porque, na realidade, o que me parece é que ele pode dar um nome, né? O nome em iuris de assistente, mas, na realidade, ele quis dizer, olha, eu vim aqui para mostrar, eu tenho interesse na tese jurídica, eu estou aqui como amicus curiae. Então, eu acho que são duas situações bem distintas. Precisamos ver, bom, o que esse interveniente veio a juízo dizer diz respeito à tese jurídica, a questão a ser tratada, a ser debatida juridicamente, tem a ver. Então, ele não tá aqui entrando como bem um assistente, ele está entrando aqui como um amicus curiae. Porque, evidentemente, ele pode não ser afetado pela decisão, ele pode ter interesse, né? Então, vamos tentar primeiro estabelecer assim, primeiro ponto, primeira análise cognitiva é saber, isso é uma assistência ou é um pedido de amicus curiae? Se não tiver representatividade adequada, nós não estamos diante de um amicus curiae. Então, não é? Bom, então estamos diante de um assistente. Então vamos colocar. Primeiro verificar, é um amicus curiae ou é um assistente? Em sendo um amicus curiae, continua, tem representatividade adequada, o interesse aqui é meta individual de se definir a tese jurídica a ser prolatada no futuro. Não é um assistente mesmo, né? Então ele tem um interesse subordinado, se estivermos diante de uma assistência
simples, né? Aí, bom, não, ele é um assistente. Se houver pedido de desistência e estivermos diante de uma assistência simples, a desistência afetará a sua condição. Sai fora o assistente. Terceira situação, não é um assistente simples. Na realidade, é um assistente litisconsorcial, que a gente chama aqui, e aí eu fiz menção na palestra, do interveniente litisconsorcial. Ele tem um direito que é dele, né? Ele entra lá e... Aí nós precisamos ver essa questão sob o ponto de vista da economia processual e da segurança jurídica. Ele precisa fazer prova? Precisa fazer prova? Então não dá, né? Então, aqui nós não estamos diante de uma assistência. Não precisa fazer prova, ele pode assumir como parte, aqui como um assistente litisconsorcial, que a gente chama autônomo, né? Ou seja, a desistência por parte do assistido não afetará a relação jurídica, porque ele tem relação jurídica com o demandado, e não com o seu litisconsorte. Então, aí eu vejo que ele pode continuar, se não afetar o processo. Quarta situação, afeta e saiu, e agora o que nós vamos fazer? Né? Então, colocado esse quadro, falando, bom, o assistente pediu, o assistido pediu, desistiu, né? Pediu desistência, é até errado, desistiu, e esse terceiro também não é amicus curiae, está subordinado e também tem que sair fora. O que nós vamos fazer com esse processo? Então, o novo código fala, homologa a desistência, mas continua o processo, porque tem um interesse meta individual. Bom, aí eu falo, bom, nesse caso, engraçado, na disciplina do recurso especial repetitivo, não tem a possibilidade de intervenção por parte do Ministério Público. Puxa, mas aqui o interesse é meta individual, não é? Então, seria conveniente... naqueles casos em que o Ministério Público oficiar a intervenção do Ministério Público, sim, eu poderia cogitar, fazer uma interpretação lógico-sistemática daquele dispositivo que está no incidente de resolução de demandas repetitivas e aplicar também ao recurso repetitivo? Se houver interesse público, eu acho que deve. Porque, na realidade, o que nós temos que pensar é o seguinte, não é porque não tem uma norma, que ela não tem uma norma escrita, que não exista a norma. Não é aquela ideia de... aqui eu faço referência à teoria do ordenamento jurídico de Bobbio. Né? Quando a gente vê duas normas, a ideia é duas normas colidentes, né? A gente exclui a norma hierarquicamente inferior, né? E aí faz aquele tratamento que Bobbio apregoava. Né? Quando for princípios, nós verificamos do ponto de vista axiológico ou teleológico. E temos uma nova teoria aqui, que é a teoria do diálogo das fontes, não é? Tão importante, não é? Em que nós temos que observar o que a norma tem de bom, extrair o que tem de bom e aplicar em outra situação. Eu lembro os senhores, por exemplo, a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, quando fala lá o que é interesse individual homogêneo, coletivo estrito sensu, difuso. Essa disciplina passou a ser aplicada até nas questões de meio ambiente, não tem nada de consumo ali. Ou na liquidação coletiva também no Código de Defesa do Consumidor. Por que essas normas tiveram uma força expansiva e foram aplicadas a outras relações jurídicas? Porque elas acabam tendo uma importância, uma relevância, não é? Uma relevância que permite um diálogo de fontes. E aplicar essa norma que está no Código de Defesa do Consumidor num evento danoso ambiental. Então, respondendo à sua pergunta, eu vejo com bons olhos. Então, o que o julgador deverá fazer? Homologa a desistência no litígio individual, estabelece que existe, como já há aquela questão do reconhecimento de que a decisão afetará uma série de outros recursos. Então, nesse caso, fala, bom, há interesse público aqui, é relevante a participação do Ministério Público? Então, determina a intervenção. Por quê? Porque o Código tem um eixo comum, que é estabelecer a segurança jurídica. E a segurança jurídica está voltada ao interesse público. O interesse público primário também um interesse que deve ser necessariamente tutelado pelo Ministério Público.
se isso for conveniente, né? Eu acho que a gente tem que ver assim o caso concreto, né? Mas me parece que eu vejo com bons olhos, né, essa intervenção, e eu vejo com bons olhos toda e qualquer intervenção que venha fortalecer a jurisprudência do país, uma vez que nós temos que pensar seriamente, né, como vamos querer a justiça. O país está em dificuldades graves econômicas, gravíssimas, né? E não tem sentido nós temos 106 milhões de processos. Não é o menor sentido, né? Dá até vergonha, né? A gente pensa 106 milhões de processos. Nós precisamos alterar esse estado de coisas. E esses dispositivos do novo Código têm uma importância fundamental. E nós vamos só sentir assim, não dá para dizer, o Código é ruim, o Código é bom. Olha, nós vamos sentir esse Código daqui a 5, 10, 20 anos. Mas nesse ponto, nesse fio condutor que eu fiz referência, o Código é importantíssimo. Mais alguém? Marcelo, novamente. Uma outra dúvida rápida então, admitindo o assistente simples no recurso repetitivo, caso o recorrente não recorra da decisão do repetitivo, poderia aplicar o parágrafo único do 121. Então, de qualquer outro modo omisso, então, o assistente, nesse caso, ele pode ser o substituto processual da parte no recurso repetitivo? Ele poderia recorrer, então, nesse caso? Seria um gestor de negócios, né? Ele não recorre, mas pode recorrer. Se for afetada a sua esfera jurídica, acho que sim, né? Se for um assistente no sentido jurídico, de interesse jurídico, sem dúvida nenhuma. Senão nem pode ingressar, né? Eu acho que sim. O que nós temos que prestigiar aqui é o debate jurídico, é tentar, na medida do possível, reunir os processos, não é? Reunir os processos no STJ comuns, é fazer um trabalho, né? Eu costumo dizer assim, eu falo isso para a advocacia, mas isso também vale para os julgadores e para os assessores, né? Eu costumo dizer assim, o advogado hoje, o bom advogado, não é aquele advogado que está cuidando dos seus processos, ele está vendo a tese que está sendo discutida, monitorando a tese no outro processo que vai repercutir em todos os seus processos. Procurar órgãos de classe, não é? Dizer, olha, não dá para deixar solto mais nem o processo do vizinho, não é? Porque vem uma decisão aqui do STJ e afeta todos os processos. Então, o bom advogado é aquele que está monitorando tudo. Então, eu diria o seguinte, o bom assessor é o quê? Ele está vendo, nós temos que criar alguma estrutura, não sei se já existe isso, mas talvez uma estrutura até mais funcional, mais dinâmica, não é? De verificar os temas e a gente começar a avisar os outros ministros, olha, tem X processos em que se debate essa questão em andamento. Tem 39 com tal ministro, 45 com outro, 10 com outro. Vamos provocar uma assunção de competência aqui interna e decidir quais são os requisitos aí. Olha, teve um acórdão aqui que falou da insolvência. Vamos tentar criar aqui uma reunião para deliberar sobre esse assunto, já que temos assuntos aí sobre esse tema, chegarão outros processos. A assunção de competência tem essa missão importante, não é? De prevenir processos repetitivos. E a gente já tem condição aqui de separar os temas, os processos por temas, né? Isso eu acho que é o futuro, né? Mais alguém? Então, nós queremos encerrar agradecendo ao professor Paulo Henrique dos Santos Lucon pela palestra, pela contribuição. Agradecemos também a presença de todos, principalmente os que ficaram até o final, pela resistência. Desejamos uma boa tarde e lembramos que na próxima semana, segunda-feira, 10 horas, estaremos aqui novamente para mais uma palestra do ciclo. Obrigado a todos. Obrigado.